Oi, queridos! Estamos aqui novamente para nossa aula de história, certo? E hoje vamos finalizar o assunto sobre a África. Vamos finalizar aí a quinta unidade do nosso livro, volume 2, ok? Então, assim, até então, o que a gente falou? O que a gente discutiu? Né? A gente está discutindo aí a formação dos principais impérios africanos, ok? E a gente, assim, falamos sobre Gana, falamos sobre Mali, falamos sobre Songhai, ok? Bom, a partir disso, a gente vai começar a ver, né? A gente viu a questão que os árabes começaram a fazer a travessia de todo o deserto para aquela área que era uma área próspera, né? Onde teve o Império de Songhai, de Mali, de Gana, ok? Então, assim, essa rota, né, que eles fizeram acabou beneficiando um comércio. E aí, posteriormente, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que os portugueses vão consolidar o comércio com os africanos, tá? E aí a gente tem a retomada de uma questão que a gente falou lá no primeiro bimestre, né? Que é da unidade 3 da nossa primeira apostila. O que é? A questão das grandes navegações. Vocês lembram disso? A gente viu que nas grandes navegações os portugueses se jogaram, né? Vamos lá, galera. Vamos fazer isso aí, porque a gente tem mais que conquistar o ouro, vamos conquistar as pedras preciosas, vamos pegar essas especiarias pra gente poder revender com um lucro muito maior, ok? E aí eles se jogaram, né? Vamos lá, vamos fazer esse comércio, vamos fazer funcionar. Sim. E aí, o que aconteceu? No início disso tudo, né, os turco-otomanos tomaram Constantinopla, né? Por aqui ninguém mais passa. Você só passa aqui se eu deixar. E aí ficou difícil. Eles tinham, né, que encontrar uma outra forma de chegar para poder conseguir as especiarias, que cada vez se tornou mais escassa e mais cara. Lógico, né? Se vocês lembram que teve uma época que o quilo do tomate, se eu não me engano, estava custando até R$ 10. Por quê? Por conta que teve uma enchente, né? Os caminhões não conseguiam passar e aí, devido a isso, o preço das coisas começou a elevar, porque não tinha tanto, então eles tinham que subir, na verdade, eles subiram o preço, né? E aí aconteceu a mesma coisa. As especiarias estavam ficando escassas e devido a isso, começaram a subir o preço das coisas. E aí os portugueses pensaram, a gente tem que achar uma outra forma de conseguir essas especiarias para vender e conseguir um lucro maior em cima disso aí. E agora, como é que a gente vai fazer? E aí eles começaram, né, a pensar. Era muito, demandava muito deles, né? Era questão de ter novas frotas, né, embarcação, construir navio, bote trabalho nisso aí. E o que eles vão fazer? Bom, eles queriam chegar às Índias, né? Gente, a gente tem que chegar às Índias, tem que dar um jeito. Só que essa viagem para chegar às Índias demorou um pouco mais que o calculado, um pouco mais do que planejado, né? E aí eles começaram a fazer ali a rota do périplo africano, ok? Vocês lembram disso? E aí a gente vê, né, já agora nesse assunto, voltando agora para esse assunto, que eles conseguem consolidar o comércio com os africanos. E o que a gente vê a partir disso? Bom, a gente percebe que eles vão começar a comercializar o quê? Os metais preciosos, né? O ouro, as pedras preciosas, como diamantes, né? Sal, marfim e os escravizados. Escravizados, professora? Sim, os escravizados. A gente já viu essa questão várias vezes, já discutiu sobre isso em sala de aula, né? E aí a gente vai chegar no ponto, né, dessa questão. Professora, como assim os escravizados? Como eles pegavam essas pessoas? A escravidão já é uma prática comum desde a antiguidade, né? A gente vê isso quando a gente estuda Egito, quando a gente estuda Mesopotâmia, tá? Quando a gente estuda Grécia.
Um dos assuntos que eu tô aqui falando com os menininhos do 6º ano é justamente sobre isso, né? Então, o que acontecia? Às vezes a pessoa, por não ter muitos bens, por não ter aquela questão sanguínea com a pessoa mais importante do lugar para que ela tivesse terras, né? Por exemplo, vamos dizer assim, vamos colocar aí um exemplo mais prático para vocês. Eu, Aldine, vivo num dos genos. E aí, eu não sou próxima do pater, que é a figura do genus. E aí, o que vai acontecer comigo? Bom, se eu não tenho propriedades, não vou ficar com terras, propriedades nem nada, ou eu vou me tornar um comerciante, artesã, ou eu vou virar escrava, porque eu preciso ter uma forma, dar um jeito de comer e de ter algum lugar para ficar, né? Então aí o que acontece? A gente vê como já era uma prática comum desde mil e lá vai bolinha, de nada e lá vai bolinha, nem mil ainda tinha. Uma pessoa podia ser escravizada por vários motivos, tá? Provocada pela guerra, né? Em que os inimigos eram capturados e aí se tornavam escravos, tá? Podia ser uma forma de fugir da fome, porque as pessoas precisavam sobreviver. Então, elas vendiam os filhos ou elas próprias, tá? Ou uma forma de punição judicial, né? Para pagar algum crime ou alguma dívida que não tinha sido paga, tá? Acredita-se aí que o tráfico de escravizados pelas rotas transarianas levou mais ou menos assim, uma média de 7 milhões de pessoas para a Europa e as Américas até o ano de 1880, certo? E aí a gente vê aí que os árabes foram grandes compradores de escravizados africanos, tá? Eles eram transportados pelas rotas transarianas para ser comercializado em outras regiões e continentes. Eu vou ler para vocês aqui um trecho, tá? Do livro Por Mares Nunca Dantes Navegados, A Aventura dos Descobrimentos, tá? De Fábio Ramos. O desembarque inédito de portugueses na África provocava curiosidade de parte a parte. As pessoas, então, procuravam encaixar o desconhecido nos referenciais mais próximos do seu dia a dia. Quando Diogo Cão chegou ao Congo, em 1482, os navios de sua frota foram confundidos com baleias pelos negros de Soio, causando medo e admiração. Na atual Luanda, a chegada de portugueses teve impacto ainda maior. Os africanos, aterrorizados, tomaram os navegantes por cadáveres vivos, os zumbi, que os negros escravizados, vivendo nas colônias europeias da América Central, chamaram de zumbis. Pois, segundo a sua cosmologia, a morada dos defuntos situava-se na água e os espíritos dos antepassados encarnavam no outro mundo em corpos brancos e vermelhos. Quando Vasco da Gama passou pela África do Sul, o simples fato de os portugueses recusarem a comida oferecida pelos nativos originou um ataque, pois a recusa foi considerada uma ofensa grave e deixou os africanos exaltados. O que a gente pode tirar desse trecho que eu li agora? A gente percebe a questão da estranheza entre os povos, né? Para os africanos, eles acharam que eram zumbis. Por quê? Bom, para eles, né, na cosmologia, dizia que o mar era como o lar dos mortos, tá? E aí eles veem aquelas pessoas brancas, né, saindo de lá, né, pálidas, né. Então, assim, foi a impressão que eles tiveram. Para os europeus, os africanos, eles não tinham, vamos dizer assim, eles não tinham cultura, né, porque para eles a pessoa precisava, um sistema precisava estar exatamente da forma que eles conheciam, né? Do jeito que eles achavam que tinha que ser. Então, para eles, qualquer cultura que não fosse similar a deles, né?
com uma organização, com reis, uma corte. Qualquer um que não fosse, que não seguisse esse modelo, esse padrão, era inferior. Então, a gente percebe nesse trecho como houve essa estranheza, né? Essa forma, esse primeiro contato, como esse primeiro contato foi assim complicado, né? E aí a gente vê os europeus, né? Como é que eu posso dizer para vocês? Rotulando de uma forma, né? A gente vê que o continente africano, logo no início do assunto, a gente discutiu sobre isso na nossa última aula online também. O continente africano é um continente repleto de culturas, é multicultural, né? Com várias etnias, né? Vários grupos. Então, assim, eles não tinham o domínio da escrita, mas eles tinham os griots, que contavam as histórias, que contavam tudo o que aconteceu, que narravam, né? Então, assim, eles tinham a cultura, tinham o sistema deles de como funcionava, né? E aí a gente vê os europeus chegando e classificando eles dessa forma, né? Pela roupa ou pela ausência dela, né? Até então a gente via eles que só conheciam o quê? Ásia, Europa e África, né? E posteriormente só que conheceram a América. Então até então era só aquilo ali. Eles não tinham ainda essa visão da amplitude de toda essa de tudo isso, né? E aí a gente vai perceber essa questão de como eles julgavam inferiores as pessoas que não tinham um sistema ou que não funcionavam de uma forma como a que eles estavam acostumados, como a que eles usavam, né? O sistema que eles usavam. Então, qualquer um que não fosse parecido ou similar ao que eles estavam acostumados era um inferior. Devido a essa expansão cultural europeia, que a gente conhece, né, como as grandes navegações, a questão da escravidão africana ela foi alterada, né? Os africanos eles passam a ser tirados do local deles, né, serem levados e tratados como mercadoria, tá? A gente vê aí os europeus se referirem, né, ao continente da África como o país dos escravizados, como a terra dos escravos, né? E o fato também de falarem, de denominarem como um país, já demonstra a questão de como eles achavam que era um continente inferior, né? Eles não viam, eles viam como uma terra inferior. O que importava para eles ali, era só a questão comercial. Eles se apropriaram de tudo com a única função de comercializar, né? A gente também pode perceber, né, e justamente isso que eu falei, é que como a África teve assim, pouca sorte, né, porque quem se aproximou só queria usufruir do que a terra podia dar, né, dos bens que a terra podia dar, né, e aí com esse único fim, né, justamente com esse único fim de comercializar, de usufruir, de enriquecer através das riquezas desse continente. E o que aconteceu? Os traficantes europeus, eles se aliaram com os traficantes africanos, né? Troca de quê, professora? Por que alguém faria isso? Olha só, uma das africanistas, né, importante a leitura, diz que os povos, eles se consideravam inimigos, os povos africanos. Por quê? Como a gente viu na questão de Gana, Mali, Songhai, né, eram grupos que se desconheciam. Se eu pego alguém de um grupo que não tem nada a ver comigo, para eles, tanto faz como tanto fez. É um desconhecido, pode, vaza, né? É como se fosse isso. Ele não considerava que estava fazendo algo de ruim para o seu irmão ou algo assim, sabe? Era interpretado dessa forma. E aí esses africanos, eles eram o quê? Eles eram trocados por produtos. Quais produtos, professora? Tabaco, aguardente, né? Cachaça,
açúcar, né? Da Europa, as armas de fogo, da Ásia, os tecidos. Então, assim, para quem, né, via as pessoas portando a arma de fogo, aquilo era um tipo de status. Então, assim, era algo muito importante, né? Era algo, nosso cara tem moral, tá? Olha ali, ó, cheio das armas. Então, assim, eles faziam essas trocas. Leva aqui esses escravos que eu quero em troca de armas, em troca de um tabaco, de um cigarro, de aguardente, de açúcar, tecido, entendeu? E assim, a partir do momento que os europeus tomam esses africanos, tiram eles daquele lugar, tomam esses africanos para si, como para serem servis, né? Os africanos já não têm mais, não tomam mais, não são mais donos de si, donos do seu corpo, não podem mais exercer sua cultura, né? Tudo que eles conheciam, tá? Porque ali eles são meros objetos. As pessoas compravam aqueles escravos exatamente como isso, como objetos. E eles, por isso, era tido assim, a gente vê que essa relação é uma relação dos europeus de superioridade. Eles realmente se acham superiores aos africanos. Por quê? Porque acham que é uma cultura, não tem cultura, na verdade, que aquele país não tem cultura. E aí a gente vê como isso vai aumentar, né, com o tempo, a questão desse tráfico, né? Os africanos, eles eram levados em navios negreiros, né? E a forma que eles eram transportados era desumana. Como vocês podem ver nessa figura, né? Eles ficavam em porões abafados, né? Sem nenhuma ventilação, né? Aí o que acontecia? Eles um adoecia, ia passando para os outros, né? Eles tinham uma alimentação péssima, né? E aí isso deixava eles mais frágeis ainda para pegarem alguma doença, né? Para adoecer. Várias pessoas morriam nesses navios negreiros, né? Então, assim, eram situações desumanas, como e eram assim que eles tratavam esses escravos. Como a gente viu lá no assunto sobre as grandes navegações, os portugueses, por onde passavam, eles deixavam as suas feitorias, construíam feitorias, né? E aí, nessa costa africana, banhada pelo Oceano Índico, eles construíram feitorias, né? Os franceses também, holandeses, ingleses, dominando o comércio ali naquela região, ok? E só que a gente vê que essa presença dos portugueses vai se destacar ali na região de Monomotapa. É difícil, é complicado, mas é esse nome mesmo, gente. Então, os portugueses fizeram essas feitorias, né, mas se destacam nessa região. E também vai ver Portugal também dominando Moçambique e a ilha de Madagascar, que posteriormente é controlada pela França, certo? Então, assim, essa parte em específico, essa história, né, da expansão marítima europeia, ela pode ser considerada como uma questão de dominação. Dominação sobre o quê? Sobre a África, né, o Oriente, tá? E as Américas. Porque eles acreditam ser superiores, né? Tem armas, né? Tem uma cultura, eles têm a questão da organização. Então, assim, os europeus se veem como superiores mesmo, como seres superiores, como pessoas superiores. E por isso tratam as outras com os outros países, continentes, dessa forma, né? De chegar lá, dominar e destruir toda uma cultura e tirar uma pessoa do seu lugar e levar para outra como um simples objeto, né? A intenção era apenas de usufruir o que aquela terra poderia dar e tomar aquilo para si. Só que se a gente for parar para pensar, gente, nessa questão, nessa superioridade, né, for parar para analisar como é que estava a Europa em relação
a África, né? Assim, no início, quando eles decidiram iniciar essa questão da expansão marítima, né? O que que a Europa tinha passado? Peste negra, a Guerra dos 100 Anos, e pode botar aí, né? Então, assim, eles tinham mesmo condições de falar de julgar ou de classificar um povo, uma cultura como inferior devido a tudo isso, devido ao que estava acontecendo? Hum? Fica o questionamento e a gente vai discutir isso na nossa próxima aula, ok? Espero que vocês tenham gostado. Destaquem as partes principais que vocês acharem no texto. E eu vou deixar para vocês aqui um vídeo de suporte para vocês entenderem e aprofundarem um pouco mais a respeito dessa questão da escravidão, certo? Além de textos e imagens que eu vou colocar para vocês na nossa próxima aula online, mas eu vou deixar também esse vídeo para que vocês tenham uma dimensão de como aconteceram as coisas, ok? É isso. Espero que vocês estudem, continuem ligados nas nossas aulas e até a próxima, meus queridos.